Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD e dando continuidade ao primeiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista: O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. A lição que iremos abordar é a lição de número 7, que tem a sua data para ser ministrada o dia 18 de fevereiro de 2024. O tema da lição: o ministério da igreja. Texto áureo: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Verdade prática: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Leitura bíblica em classe. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Introdução. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Observe que todos que participam, todos que são membros do corpo de Cristo, são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Nós vimos no texto áureo, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora, qual o objetivo? Está no versículo 12, também do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. O objetivo é, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo acerca dos assuntos que serão tratados durante a lição. Primeiro tópico: o ministério sacerdotal de todo crente. Primeiro subtópico: o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. E então agora nós vamos observar a evolução do sacerdócio na antiga aliança. Ponto 1. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Os próprios chefes de suas respectivas famílias eram os sacerdotes da família. E isso nós podemos ver em Jó, capítulo 1, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, que diz: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Observamos aqui que Jó, como chefe de sua família, como cabeça de sua família, ele oferecia sacrifícios a Deus, intercedia a Deus pelos seus filhos. E Jó tinha 10 filhos. A Bíblia diz que ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Portanto, Jó, ele intercedia pelos seus 10 filhos, e a Bíblia diz que ele intercedia continuamente. Agora observe no ponto 2 que, assim como estava Jó agindo, na era dos patriarcas encontramos também o chefe da família exercendo essa função. Em Gênesis capítulo 12, versículo 8, vamos encontrar Abraão oferecendo sacrifícios. Agora, já no terceiro ponto,
nós vamos estar falando acerca de Israel. Agora Deus não está mais tratando com indivíduos. Estamos em Êxodo. Deus está tratando com uma nação. E Israel, como nação, é posta como sacerdote para outros povos. E isso nós podemos ver em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Mas nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora veja o que está escrito no versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Portanto, Israel, ele foi posto como nação, ele foi posto como sacerdote para outros povos. Estudamos nas lições passadas que no Antigo Testamento o povo identificado como sendo o povo de Deus era a nação de Israel. Portanto, ela também foi posta como sacerdote para outros povos. Ponto 4. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. E isso nós podemos ver em Êxodo capítulo 28, versículo 1, quando Deus dá ordem a Moisés para separar a família de Arão para exercer o ofício sacerdotal. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti a teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Agora, a família de Arão estava sendo separada para exercer o ofício sacerdotal. E a tribo de Levi vai ser separada para auxiliá-los nesta função. Veja o que diz Números capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a ti a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Observe que Deus deu em dádiva, em presente, a tribo de Levi para Arão e seus filhos, para lhes auxiliarem, para lhes servirem nesse ofício sacerdotal. Observe que no tabernáculo havia o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, somente os sacerdotes poderiam entrar para ministrar diante de Deus. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, que é Arão, ele poderia entrar uma vez ao ano, no dia da expiação, para expiar, para fazer sacrifício, para expiar o pecado do povo, a fim de que o pecado fosse coberto. Sabemos que só poderia mesmo ser coberto, porque o único que tira o pecado é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. E isso foi afirmado por João Batista e está registrado em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, no versículo 29, onde João Batista, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos confundir. O Evangelho foi escrito pelo apóstolo João, e quem disse isso foi João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Arão e seus filhos foram separados para realizar a função de sacerdotes e a tribo de Levi para lhes auxiliar. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento.
O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, e isso está registrado em Hebreus capítulo 8, versículo 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Observe que nós comentamos aqui que Arão, como sumo sacerdote, ele precisava entrar, ele tinha a prerrogativa de entrar uma vez no ano no Santo dos Santos, não sem sangue, para oferecer sacrifícios a Deus, para expiar o pecado do povo. Agora, observe que Jesus, quando ele se entrega por nós, quando Jesus se dá em nosso lugar, Jesus não morreu como Marte, Jesus morreu como sacrifício. Ao morrer em nosso lugar e dizer, Pai, está consumado, diz a Bíblia que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício único, um sacrifício cabal, um sacrifício real e único. Acontece que quando Jesus diz, está consumado, o véu do templo rasga-se de cima a baixo, dando a entender que o acesso para o lugar santíssimo, para o Santo dos Santos, agora está livre, liberado. Todos nós que participamos do corpo de Cristo podemos chegar diante do trono da graça para pedir, para interceder, para clamar ao Senhor. Nós temos acesso livre à sala do trono. Observe o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O livro O Tabernáculo, que foi escrito pelo pastor Elienay Cabral, ele traz uma informação muito importante no capítulo 8, que fala sobre o lugar santíssimo e fala sobre o véu do lugar santíssimo. Está na página 98. Diz assim: quando Cristo expirou lá fora na cruz, o seu espírito entrou no lugar santíssimo com o seu próprio sangue expiador, porque ele fez-se o Cordeiro Divino e, com o seu próprio sangue, adentra ante o propiciatório e asparge-o sobre a arca da aliança, expiando a culpa do mundo todo. Conferir em Hebreus capítulo 7, versículo 25 a 27. Então, o véu rasga-se de alto a baixo e escancara o acesso à presença do Altíssimo. Antes, uma vez por ano, o sacerdote entrava com o sangue da expiação. Agora, em uma só vez por todas, Cristo fez-se o sumo sacerdote e ministra com o seu próprio sangue. Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7. Portanto, todos nós podemos chegar diante da sala do trono, todos nós agora somos sacerdotes diante de Deus. É o que diz a introdução. Agora, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, através do sacrifício de Cristo na cruz, agora nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Logo, debaixo da antiga aliança, o sacerdote era um ministro do culto. Agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o quê? O próprio corpo em sacrifício vivo. Isso está em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Intercedemos uns pelos outros, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E mantemos comunhão direta com Deus, segundo está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Terceiro subtópico: uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Cabe destacar aqui
que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. O que é a Reforma Luterana? É a Reforma Protestante, que ocorrera no século XVI, quando um monge alemão chamado Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, fixou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses contrárias ao comportamento da igreja romana, que estava cobrando indulgências, ou seja, vendendo perdão de pecados. A reforma pregou um retorno radical às escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Scriptura, somente a escritura. Esse Sola Scriptura é um dos 5 pilares da reforma protestante. O primeiro pilar é o Sola Fide, somente pela fé. Segundo, Sola Scriptura, somente a escritura. Terceiro, Solus Christus, somente Cristo. Quarto, Sola Gratia, somente a graça. E quinto, Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares da reforma protestante. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. A doutrina de que todo crente agora é sacerdote diante de Deus, do sacerdócio universal dos crentes. Segundo tópico, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Primeiro subtópico, o ministério quíntuplo. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Letra A, apóstolo. A palavra apóstolo vem do original grego apóstolos e significa alguém enviado em uma missão, conforme está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 2, também no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 14, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Ter estado com o Senhor Jesus, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 21 e 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, também no versículo 22. Ter visto o Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 a 5. E ter operado sinais e maravilhas, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Agora, precisamos aqui pontuar algo muito importante. Quando o comentarista pastor José Gonçalves ele destaca alguns requisitos, os 2 primeiros requisitos destacados, eles são aplicados àqueles candidatos que porventura fossem entrar no colégio apostólico. E o que é o colégio apostólico? O colégio apostólico entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. O colégio apostólico é o colégio formado pelos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos foram chamados de maneiras ímpares. É algo singular. Nunca mais se repetirá essa chamada dos 12 apóstolos. Observe a singularidade dos 12.
Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Vamos observar que tem sim outros apóstolos, mas não com a mesma conotação dos que estão no colégio apostólico, dos 12 que andaram com Jesus. Letra A. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Letra B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. E C. Receberam autoridade do Senhor. Então observe que é algo bem singular. Mas o que o torna ainda mais singular, o colégio apostólico, é que, no sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. Por quê? Porque há algo que somente acontecerá para os 12. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso está registrado em Mateus capítulo 19, versículo 28. Os nomes dos 12 também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Isso está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. E isso nós estamos aqui trazendo esse subsídio através da revista Lições Bíblicas do segundo trimestre de 2014, que foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato e fala acerca dos dons espirituais e ministeriais. Agora, na lição também diz que um dos requisitos é ter visto o Senhor. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 1 a 5, nós observamos que Paulo, ele viu o Senhor ressurreto. 9, de 1 a 5. No caso, ainda Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as cidades, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Portanto, Saulo, ele viu Jesus ressurreto. Porém, Paulo não fazia parte do colégio apostólico. Para fazer parte do colégio apostólico, como já dissemos, está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Se os irmãos lerem do versículo 15 em diante, os irmãos vão entender. Está escrito assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e toma outro o seu bispado. É necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás,
que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Ou seja, Matias passa agora a fazer parte do colégio apostólico. Letra B, profeta. O profeta era alguém que tinha inspiração e autorização para falar em nome de Deus. O profeta do Antigo Testamento, quando ele estava indo para levar uma mensagem da parte de Deus para a nação ou para reis, ele se apresentava dizendo: Assim diz o Senhor. Ou então, veio a mim a palavra do Senhor. Sendo assim, ele estava enfatizando que a mensagem que ele iria proferir não era dele, mas era do próprio Deus que havia lhe dado essa mensagem e iria usar os seus lábios para proferir a mensagem. Sabemos que o sacerdote, ele levava as demandas do povo a Deus. Ele representava o povo diante de Deus. Já o profeta recebia de Deus para transmitir ao povo. Portanto, o profeta, ele era o porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. Trazia a revelação do futuro, conforme está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 e 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Há uma distinção aqui, há uma diferença. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 5 ao 31. Portanto, o ministério de profeta era diferente do dom da profecia. E como que esse ministério de profeta era exercido? Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. O ministério de profeta, quem tem esse ofício, ele interpreta a palavra de Deus e a proclama por vocação divina, por chamada divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 26. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, isso tudo através da ministração da palavra, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo. O ministério de profeta era dado não a todos, mas somente alguns eram chamados para ser profeta enquanto função, enquanto dom ministerial. Agora, todos podem exercer o dom da profecia. Todos podem buscar o dom de profetizar. Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Veja o que Paulo diz: E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Versículo 31 diz assim: Porque todos podereis profetizar. Portanto, enquanto o dom ministerial de profeta é dado a alguns, o dom da profecia é para todos. Letra C. Evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. É alguém que foi chamado para proclamar a mensagem de salvação, para estar falando acerca de Cristo, para
ganhar almas para o Senhor. Letra D, pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, conforme está escrito em João capítulo 21, 16, enquanto o mestre há de ensinar, conforme Romanos capítulo 12, versículo 7. Segundo subtópico, o serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, e nós vamos ler este texto para melhor compreensão. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, nós falamos o colégio apostólico, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Portanto, nós vemos aqui a instituição do diaconato. Por quê? Porque houve um problema entre as viúvas dos gregos e a viúva dos hebreus. Os gregos alegaram que as suas viúvas não estavam sendo bem atendidas no ministério cotidiano. Então, para resolver essa questão, o colégio apostólico, os 12, se reuniram com outros discípulos, com outros apóstolos, e fizeram então uma normatizaram a questão social, instituindo o diaconato. Instituindo assim o diaconato. A palavra diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. O sentido desta palavra é de servir. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Estamos vendo aqui, então, a igreja no sentido organizacional. A igreja como uma organização, se organizando no sentido social. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos capítulo 20, versículo 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então, meus irmãos, observe que há uma diferença muito grande. Os diáconos foram chamados para organizar a ação social da igreja, para agirem no social, enquanto os presbíteros, eles supervisionavam, presidia e exercia alguma função pastoral. Na lição passada, no subsídio, no auxílio histórico, que fala sobre o modelo de liderança assembleano, nós temos aqui algo que é importante lermos. O presbítero, entre parênteses, anteriormente chamado ancião, fecha parênteses, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campo de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais, unge, ministra a ceia e batiza.
Entre esses, há os que possuem a dignidade, capacidade e verdadeiro dom de pastor. Terceiro e último tópico, as qualificações para o ministério. Primeiro subtópico, qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Isso está registrado na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, e também na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Vamos ler a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos ler juntos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É excelente, uma excelente obra. É um privilégio fazer parte do ministério da igreja. É um privilégio fazer parte do ministério. Agora, tem requisitos para serem cumpridos, para que alguém seja chamado ao ministério. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Não tem aqui poligamia. É monogâmico. Casamento é monogâmico. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que queira, que goste de aprender, porque só pode ensinar quem senta para aprender. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque não adianta querer ser sacerdote na igreja se você não é sacerdote na sua casa. Precisamos antes ser sacerdote na nossa casa para depois aspirar a ser sacerdote na igreja, pertencer ao ministério da igreja. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, alguém novo na fé, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Portanto, está aqui requisitos para que alguém participe, seja chamado e participe do ministério da igreja. Agora, o comentarista destaca desses que lemos, o comentarista destaca 2. Primeiro, não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Isso está em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 3, que acabamos de ler. E segundo, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, não é isso. Mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de alguns escândalos públicos. Segundo subtópico, qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo. Não pode. Isto é arrogante e orgulhoso. Tito, capítulo 1, versículo 7, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível,
como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, é importante que aquele que tem o desejo de participar do ministério da igreja, ele não seja soberbo, porque a soberba é algo que não pertence ao cristão que tem o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito é que deve estar sendo externado na vida do cristão, principalmente na vida do ministro da casa de Deus. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível. O que é irascível? É uma pessoa truculenta, violenta, aquele que possui um temperamento colérico, mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro, desqualificando para ser ministro do Senhor. Isso o desqualifica para ser ministro do Senhor. O ministro do Senhor precisa ser longânimo, precisa ser alguém que tenha uma vida em que ele demonstre uma certa calma no tratar com as pessoas, para que as pessoas possam ver nele algo diferente, e ele precisa então agir com mansidão e temperança. Terceiro subtópico: qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudadas aqui. Portanto, essas qualificações morais e sociais são inegociáveis para aqueles que querem, que aspiram ter o privilégio de participar do ministério, de ser ministro na casa do Senhor. Ele precisa entender que o ministro da casa de Deus, ele tem que observar essas qualificações. Ele precisa estar bem certo de que ser ministro na casa de Deus é algo muito importante, mas também é uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que muitas vezes, por não perceber isto, muitos ministros estão perdendo a sua autoridade como ministros da casa de Deus. A Bíblia diz, está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Portanto, precisamos entender que, como ministros da casa do Senhor, somos observados e que possamos ser reconhecidos como ministros de Cristo e como despenseiros dos mistérios de Deus. Conclusão: nesta lição, vimos o ministério sobre diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos, porque sabemos, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Portanto, vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas.
Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja, como presente de Deus à igreja. Deus abençoe os irmãos. Eu quero convidar aos irmãos para participar deste projeto de divulgação da palavra de Deus. E você pode participar se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho em todas as notificações, dando o seu like. Você pode nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Não se esqueça de assistir às aulas que estão aqui em cima. São aulas que vão estar completando aquilo que foi lido nesta lição. As lições anteriores vão se linkando umas às outras, trazendo o melhor entendimento das lições da nossa EBD. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.